Fala, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Saudades, hein? Aqui é a Rosângela Dias, a sua professora de redação. Esta semana nós vamos corrigir as atividades do capítulo 2, tá? E no final, no formulário de vocês, tem lá propostas de trabalho para que vocês obtenham aí até um ponto. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês abram a apostila de vocês na página 336, para que possamos, antes de dar início à correção dos exercícios, fazer a leitura do texto, tá? O texto intitulado Mentira Braba. Bora lá? Página 336. Aquele homem da cidade chega correndo numa vendinha de beira de estrada. Está branco, muito pálido. Vendeiro: que houve, moço? Por que o senhor está branco assim? De susto, meu amigo. Estou assustado. O senhor imagina que o meu carro enguiçou ali na estrada? Eu estava com o capô aberto, tentando ver defeito, quando de repente ouvi uma voz grossa dizendo: defeito no carburador. Quando eu olhei para onde vinha a voz, eu vi um cavalo encostado na cerca. Não tinha ninguém por ali. Aí o cavalo ainda repetiu: tô falando que o defeito é no carburador. Aí eu saí correndo. Nunca vi um cavalo falar. O vendeiro, calmo: era um cavalinho baio? Isso mesmo, era um cavalo baio. O vendeiro disse: não liga não, moço. Aquele baio não entende nada de mecânica. Tudo bem? No exercício da aula passada, eu postei para vocês o vídeo do Rolando Boldrin, contando aí as histórias de Chico Boateiro. Eu tenho certeza absoluta que vocês assistiram ao vídeo, que é bem engraçado, né? Com base nesses dois textos, A Menina Braba e Os Causos de Chico Boateiro, nós vamos responder as questões da página 337. Bora lá? Então vamos lá. Na questão número 1, é uma questão para você identificar aí o penta. São os elementos da narrativa, ó. Lembra do penta? Personagem, espaço, narrador, tempo e ação. Então vamos lá. Quem participa da história? Quem são os personagens? Se você respondeu o viajante, o vendeiro e o cavalo, acertou, muito bem. O espaço, onde acontece a história? À beira da estrada e na venda. O narrador, quem é o narrador da história? Um contador. Já o tempo, ou seja, o momento em que se passa a história, talvez os 20 minutos, do problema de carro, ao relato da venda, né? Não se sabe exatamente o ano que foi, se foi de manhã, se foi de tarde, mas o tempo que durou aquela história deve ter durado aí uns 20 minutos, mais ou menos, a gente presume isso. A ação, o enredo, o que foi que aconteceu? E aí, aconteceu o quê? O viajante encontra um cavalo que fala e relata o fato em uma venda, mas, para sua surpresa, o comerciante não se assusta, não se alarma, apenas confirma a história. Estranho, né? Tudo certo na questão número 1? Tenho certeza que sim. Bora lá para a questão de número 2? A página ainda é a 337. O enunciado diz o seguinte: o texto Menina Braba está repleto de palavras que não foram escritas de forma convencional. Então, na letra A, o que o exercício pede? Transcreva 3 exemplos de palavras que não foram escritas da forma que normalmente nós escrevemos. Então, várias possibilidades. Uma delas, pro senhor tá branco, eu tava com o capô aberto,
olhei para onde vinha a voz, ó, tô falando, não liga não, moço, aquele baio não entende nada. Essas falas, essas transcrições, são transcrições da oralidade, ou seja, nós falamos dessa maneira, né, no momento da fala, mas na hora da escrita não é comum escrevermos dessa maneira, certo? Essas expressões são próprias da oralidade, do momento em que você se expressa oralmente. Letra B. Essas palavras são parte da fala do narrador ou do personagem? E aí? Acertou quem disse que as falas são das personagens. Lembrando que a palavra personagem pode ser as personagens ou os personagens, tá? A língua portuguesa aceita as duas formas. Letra C. Como elas contribuem para o efeito cômico do texto? E aí, o que vocês acham? O que gera riso nesse texto? Exatamente a transcrita, ou seja, a forma de falar ela foi transcrita no texto. Como ele falou, foi colocado no texto. Foi para tentar gerar um certo riso? Foi para tentar gerar um certo riso. Agora, o que nós precisamos, as gírias que foram usadas, as reduções, ó, esse pra, também foram colocadas ali para obter uma tentativa de humor. Agora, o que nós precisamos ter em mente é o seguinte, que a fala, como as pessoas se expressam, né, dependendo do momento, se não for numa tira ou num conto que tenha esse objetivo de gerar humor, elas não devem ser motivo de riso, tá? Então, se você está conversando com um colega na rua, com alguém que de repente não tem nem a mesma escolaridade que a sua, e essa pessoa solta aí um nós vai, isso não é motivo para você ficar rindo, porque há o que nós chamamos de preconceito linguístico, ou seja, a pessoa ter preconceito pela forma como o outro fala. Isso não é legal, isso não é bacana. Embora esteja aí no conto, né, essa forma de falar que foi colocada, que é uma forma bem regional, foi colocada aí para poder gerar humor, no dia a dia não é nada bacana a gente ficar rindo das pessoas que não têm, né, uma fala igual a nossa. Tudo bem? Vamos prosseguir? Questão de número 3. Há no texto diversas expressões escritas entre parênteses. Qual a sua função? Vocês perceberam que no texto está lá, ó, eu até pulei essa parte, quando ele fala assim, aí o cavalo ainda repetiu, aí entre parênteses está imita, lá em cima também, ouviu uma voz grossa dizendo imita. Essas palavras que estão entre parênteses, na opinião de vocês, serve para quê? Hein? Então, essas anotações, elas revelam como o personagem está, como ele se expressou. Tem um momento também do texto que ele fala do vendeiro, entre parênteses, calma, ou seja, que ele falou calmamente, de uma forma calma. Nós chamamos essas palavras que estão entre parênteses, que dão dica de como o personagem vai se apresentar ou falar, de rubricas. As rubricas, elas fazem com que a cena fique mais dinâmica e ajuda também, vamos supor que você está mediante um texto dramático. Elas aparecem em textos que nós chamamos de dramáticos, gênero dramáticos. E você vai encenar aquele texto. As rubricas ajudam você a compor o personagem. Dizem a você como você deve se portar naquele momento. Beleza? Então vamos lá, nesse primeiro áudio. Vamos fechar aqui com a questão do número 4. A história se passa em uma venda à beira da estrada. Circule no texto 3 passagens que descrevem o estado do viajante quando ele chegou ali. Olha aí. Tem 3 passagens. Está branco, muito pálido. Por que o senhor está branco assim? Quando perguntaram a ele.
E estou assustado são passagens que mostram como foi que ele estava quando chegou ao local. Tá bom? Certinho? Tudo certo? Tá acertando todas as questões? Então esse áudio acaba por aqui, tá? Nós vamos terminar no próximo. Tchau!